Boa tarde, 4h26. Hoje está fazendo friozinho, teve vendaval durante a madrugada, como o nosso amigo Thiago comentou aqui, e o friozinho continua aqui no estúdio também, 20 graus. Hoje a gente vai falar sobre respiração profunda. É dia de Não Pira e Respira, e a gente vai falar sobre Mindfulness. E a minha entrevistada é a doutora Camila Caione, ela que é especialista nessa técnica e bem-estar de alta performance. Doutora, boa tarde, obrigada pela sua participação aqui no Não Pira, viu? Muito obrigada, é um prazer estar aqui, Patrícia. Doutora, eu estava falando sobre essa técnica em Mindfulness e a gente sabe que essa técnica é da respiração profunda para a gente poder estar presente no aqui e agora e que ajuda muito a combater a ansiedade, depressão, mas eu queria que a doutora explicasse um pouquinho mais sobre a técnica. Isso, exatamente. Então, a meditação Mindfulness também é conhecida como técnica de atenção plena ou respiração consciente. E a gente faz, na verdade, uma técnica de respiração profunda, né? E essa é uma maneira de controlar a nossa mente. Mas o legal que eu estava lendo sobre essa técnica, que essa técnica da respiração consciente, a respiração profunda, para poder estar no aqui e agora, justamente porque a ansiedade é nada mais nada menos do que aquela preocupação futura, né, que a gente não tem controle. E o Mindfulness mostra justamente isso, né, técnicas para a gente poder se concentrar no aqui e agora. Eu queria que a senhora aprofundasse um pouquinho mais. Isso, exatamente. Então, a ansiedade, na verdade, é um descontrole da nossa mente, né? É um estágio um pouco mais avançado de estágios de estresse, né, e de descontrole, principalmente mental, mas que desencadeia também um descontrole físico. Então, a técnica de Mindfulness, a gente pratica justamente o treino dessa mente, para que ela permaneça no aqui e no agora. A gente faz isso de que maneira? Usando principalmente a técnica de respiração consciente. Então, a respiração consciente, ela serve como uma âncora que ajuda a gente a permanecer no aqui e no agora. Geralmente, a ansiedade, ela vem acompanhada de pensamentos descontrolados, por exemplo, né? Com a técnica de respiração consciente, a gente traz essa mente vez tras vez para o aqui e para o agora. Isso ajuda a gente a conter, de certa maneira, né, esse impulso que a gente percebe em estágios de ansiedade, principalmente ansiedade crônica, o que persiste por muito tempo, para estar no aqui e no agora. Condicionar essa mente a ter controle, né, onde a gente assume o controle da nossa mente. Então, a gente exercita, eu gosto às vezes até de dizer que a mente é como se fosse um músculo, que a gente consegue treinar, exercitar ele, para ficar no aqui e no agora. Depois de, às vezes, muitas semanas, anos de descontrole mental. O Mindfulness vai nessa base. Doutora, muita gente confunde com yoga, né? Prática de yoga. A gente pode falar que tem um pouquinho também dessa técnica de yoga junto com Mindfulness? A gente pode dizer que o yoga também pode chegar a praticar a meditação Mindfulness. Mindfulness é um tipo de meditação, existe uma gama de meditações de diferentes tipos. O yoga traz, né, ou pratica alguns tipos, depende muito da vertente, da estrutura. Mas a meditação Mindfulness, ela é desvinculada do yoga e de qualquer religiosidade também. Bom, a gente está falando aqui pelo rádio, não vai dar para fazer nenhum exercício porque não tem como assistir, mas tem alguma coisa que a senhora possa explicar para quem está em casa que a partir de hoje possa fazer, utilizando essa técnica para poder trazer um pouquinho de bem-estar? Sem dúvidas. Então, geralmente, né, o que eu recomendo é que a pessoa se sente, de preferência se sente de maneira confortável, que ela possa fechar os olhos. Então, ela vai colocar o foco da mente e da atenção dela justamente na respiração. Então, acompanhar o caminho que essa respiração vai fazer. Eu até crio assim, como se fosse uma música que ajuda a gente bastante no exercício para memorizar e conectar com a respiração, né? Então, em linhas gerais, a gente faz nariz, garganta, peito, barriga, e aí o ar sai, barriga, peito, garganta e boca. E às vezes mentalmente você pode repetir esse passo a passo da respiração
porque vai te ajudar a respirar de forma concentrada e memorizar esse caminho é mais um ponto de contato com a respiração. Então, vai te ajudar ainda mais a estar no aqui e no agora. Então, respirando pelo nariz, levando esse ar até a barriga e soltando pela boca. Tem algumas técnicas que pede para poder prender o lado direito do nariz, respirar pelo esquerdo, segurar 4 tempos e depois soltar em 5 pela narina contrária. É a mesma técnica? Essa é uma outra técnica, né? Existem técnicas diferentes, eu até gosto de dizer para níveis diferentes, dependendo de quem pratica, né? Se você pega, por exemplo, uma pessoa que tem muita ansiedade, pode ser muito difícil, às vezes até impossível fazer isso, porque na verdade toda essa metodologia, né, tampar o nariz, contar, pode dificultar a concentração dela. E às vezes ela insiste nisso por muito tempo e pode se convencer de que não é capaz de praticar a respiração mindfulness, e isso não é verdade, porque todos nós somos capazes de praticar. Então, o controle da mente que está ao alcance de todos nós é uma técnica simples e que todos nós somos capazes. Legal, então a gente explicou que é uma técnica que pode também ser considerada uma técnica de yoga, né, que é essa respiração mais profunda no aqui e agora, não tem nada a ver com religiosidade, dá para você praticar dentro de casa, dentro do carro. No carro tem condição? Acho que não, né, doutora? Porque tá naquela questão da movimentação, não dá para parar para respirar no trânsito, não, a não ser que esteja parado no farol, né? No semáforo. Isso, exatamente. É importante, mesmo que a pessoa esteja dentro do carro, é importante que o carro esteja parado, né? Mas mesmo que às vezes a gente não esteja no lugar mais favorável, às vezes, né, mais tranquilo, como a gente gostaria que seria o ideal, às vezes esperando o filho na escola, ou às vezes aguardando uma consulta num lugar seguro, a gente pode sim fazer a prática de mindfulness. E também existe o mindfulness informal, quando nem necessariamente a gente precisa fechar os olhos, mas a gente entra em contato com a nossa respiração. Também a gente pode associar outras técnicas, como o body scan, que é o escaneamento corporal, onde a gente tenta aumentar a nossa consciência corporal, vai tentando mentalmente passar por partes do nosso corpo para identificar, por exemplo, pontos de tensão, de dor, de relaxamento também. E também observar, né, o comportamento nosso mental, né, como é que está essa mente agitada de pensamentos, quais são esses pensamentos que tentam invadir, né, ou aparecer com mais prominência na nossa mente enquanto a gente tenta concentrar na respiração. E aí, depois do exercício, a gente cuida deles, vai entender o que eles estão querendo dizer para a gente. Para finalizar, doutora, eu imagino que esse oxigênio que sobe para o cérebro é importante para tentar desligar dos problemas futuros, da ansiedade, daquele momento, dar aquela respirada mais profunda para poder colocar as ideias aí no lugar, né? Tem a ver com esse oxigênio que sobe para o cérebro? Sim, eu costumo dizer até nas minhas sessões, né, que quando a gente pratica o mindfulness, a gente nutre o nosso corpo de vitamina O, né, que seria aí o oxigênio, porque geralmente no dia a dia, né, e até com recurso que felizmente é automático, voluntário, que é a nossa respiração que mantém a gente vivo, a gente permanece respirando, mas a gente vai desenvolvendo o hábito de expirar de maneira superficial e de certa maneira incorreta. Então, quando a gente pratica o mindfulness, a gente traz mais consciência e também oxigena mais todo o nosso corpo, a nossa corrente sanguínea, as nossas células, o nosso cérebro, porque se a gente vê pela via oposta, né, é justamente a respiração superficial que aumenta o nosso batimento cardíaco e reduz a quantidade de oxigênio no nosso corpo, que leva a gente a estados e comportamentos típicos de ansiedade. Doutora, só a gente falar de respiração profunda, meus colegas aqui de estúdio respiraram fundo, viu? Agora eu ouvi e senti essa respiração aqui dos meus companheiros de estúdio, viu? Respiraram fundo para poder se tranquilizar. Doutora Camila Caione, muito obrigada pela sua participação aqui no Não Pire e Respira. Um bom final de semana, uma boa Páscoa, um bom feriado aí. A gente se fala numa outra oportunidade, viu? Obrigada. Eu que agradeço, tudo de bom para vocês. Respirem com consciência. Até a próxima. Um abraço.